E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história da Eunice Olawale, uma evangelista nigeriana que foi martirizada e foi encontrada com a sua cabeça deitada sobre a sua Bíblia como se fosse um travesseiro. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cláudia Martim. Aqui eu compartilho sobre Bíblia, teologia e também trago alguns episódios aí da história da igreja, da história do cristianismo, para que nós possamos conhecer um pouco mais, sobre a Bíblia, sobre a teologia e sobre a história da nossa fé, sobre esses 2000 anos que nós temos de cristianismo. Antes de entrarmos então no assunto desse vídeo, deixa eu comentar com vocês as fontes, os materiais que eu utilizei para falar a respeito da Eunice Olawale hoje. Um dos materiais que eu utilizei foi esse livro aqui da Ruth Salviano, Mártires Cristãs, Mulheres que Deram a Vida por Amor a Jesus. É um livro editado, publicado pela God Books e pela Thomas Nelson Brasil. A Ruth Salviano Almeida, para quem não conhece, é uma das maiores pesquisadoras da história das mulheres no cristianismo. Ela tem uma série de livros, é uma pesquisadora séria, uma teóloga séria, historiadora, então vale a pena conhecer o seu material. E o que eu vou falar aqui está baseado um pouco no seu livro, em todas as referências também que ela coloca aqui. Bem, então antes da gente conhecer a história da Eunice propriamente dita, é importante que a gente conheça o contexto do seu país, a Nigéria. Nos últimos anos, por causa do avanço de extremistas religiosos e radicais, as violações da liberdade religiosa têm sido constantes na Nigéria. Uma vez que alguém é cristão na Nigéria, sua vida estará sempre em risco, mas não temos outro lugar para ir. Não temos opção. Essa declaração foi feita por um homem chamado Manga, lá na Nigéria, cujo pai foi decapitado pelo Boko Haram. O país mais populoso da África é um dos líderes nos rankings mundiais de perseguição com o maior número de cristãos mortos, sequestrados e abusados física, mental e sexualmente. E a Nigéria também está entre os primeiros países em ataques a igrejas e em deslocamentos forçados. A situação é tão grave que muitos cristãos e outras minorias já não confiam mais na proteção do Estado. Hoje, 4 em cada 5 cristãos mortos por sua fé estão no país. Segundo a missão Portas Abertas, a Nigéria ocupa a posição número 7 no ranking de países com maior nível de perseguição aos cristãos. Então é nesse contexto político e religioso que nós vamos encontrar a história da evangelista Eunice Olawale. A nigeriana Eunice nasceu em 23 de julho de 1974 e se casou com o pastor Elisha Olawale no ano 2000. Seu marido afirmava que ela era trabalhadora e temente a Deus. Eunice era uma mulher humilde e uma pregadora apaixonada. A família, o casal e 7 filhos viviam na capital da Nigéria e ela era muito conhecida na região por pregar o evangelho já há 16 anos. Eunice Olawale costumava usar um megafone para pregar nas ruas todos os dias. Seu marido chegou a fazer um alerta para ela sobre a presença de extremistas religiosos ao lado do local em que ela pregava, falando do perigo que ela corria. Eunice, porém, não lhe deu ouvidos, pois dizia sentir uma grande alegria em pregar o evangelho de Cristo. A Eunice saía todos os dias de casa antes das 6 da manhã para fazer o que ela chamava de clamor matutino, que era sair então e pregar pelas ruas usando seu megafone. No dia 9 de julho de 2016, enquanto seu marido ainda estava dormindo, Eunice saiu para pregar e não voltou mais para casa. Aos 41 anos, foi morta e decapitada enquanto pregava uma mensagem bíblica em Abuja, capital da Nigéria. Eunice foi encontrada com a cabeça apoiada sobre a Bíblia que costumava usar nas suas pregações. Existe a probabilidade de que foi decapitada e teve as pernas arrancadas por fundamentalistas islâmicos. Ela foi encontrada em uma poça de sangue com a sua Bíblia, um megafone e seu celular depois que saiu de casa por volta das 5 horas da manhã. Eunice, então, foi encontrada numa poça de sangue com a sua cabeça deitada sobre a sua Bíblia, o megafone ali do lado, pouco depois de ter saído para pregar naquela manhã. E o relatório da polícia também indica que ela teria sido esfaqueada no estômago no momento do ataque. 6 suspeitos foram detidos para a investigação. Eunice Olawale, esposa, mãe de 7 filhos, filha de pais já idosos, irmã de 6 pessoas e pregadora engajada do evangelho,
teria sido assassinada por alguns jovens extremistas que receberam ordens dos seus superiores em uma mesquita próxima ao local do crime. Por conta do sistema totalitário no país, essa história toda foi acobertada, mas sabe-se realmente que ela teria sido vítima de violação dos seus direitos religiosos. E quando o marido de Eunício chegou ao local do crime, o pastor Elisha, ele foi informado que alguns arruaceiros haviam matado a mulher que pregava nas ruas e já encontrou o corpo de sua esposa morta dentro do carro da polícia. Sam, o chefe da segurança local, disse: "Esta é uma mulher que prega todas as manhãs. Ela sempre adverte as pessoas a se arrependerem, porque o reino de Deus está próximo." E uma das filhas da Eunice declarou: "Ninguém pode entender como me sinto. Ela é inocente, não fez mal a ninguém. Ela usa apenas o seu megafone e a Bíblia para pregar. Eles a mataram como uma galinha e a deixaram lá." Eunice Olawale foi enterrada no dia 23 de julho de 2016, dia do seu aniversário, dia em que ela completaria, então, 42 anos. E eu decidi trazer a história da Eunice para deixar registrado aqui nesse canal, porque nós devemos, aqui, nos países livres que nós estamos, onde podemos professar a nossa fé, nos importarmos mais com a causa da igreja perseguida. Mártires cristãos estão acontecendo hoje. Não é uma coisa do passado, da história do cristianismo lá dos primórdios. Ainda hoje, pessoas são perseguidas e são mortas por causa da sua fé em Cristo Jesus. Existem inúmeros lugares, né, que você pode ter acesso a essas informações. Eu vou falar aqui da Missão Portas Abertas, que é uma organização internacional que apoia os cristãos da igreja perseguida. E lá você pode conhecer, no site deles, histórias de tantas e tantas pessoas que têm doado a sua vida, que têm vivido a sua vida em prol da igreja perseguida, e conhecer a história desses irmãos que estão nesses países, onde há campos de concentração, onde há cristãos presos em containers, onde eles são presos, onde eles são considerados criminosos, onde pais, pastores são retirados das suas famílias, são levados e as famílias não têm notícias de onde estão. Enfim, aonde ser cristão pode custar a sua própria vida. Meu desejo com esse vídeo é que você possa se engajar um pouco mais com essa causa, através das tuas orações, através de conhecer um pouco mais a história desses irmãos, irmãos nossos, né? Irmãos, parte do corpo de Cristo, assim como nós somos. A conhecer histórias como essa, a se engajar em oração, se puder em contribuição também em favor desses irmãos. Que esse vídeo possa te encorajar, que esse vídeo possa te edificar, que essa história da Eunice também venha nos inspirar, nos confrontar com o tipo de vida cristã que nós temos vivido aqui, que nós possamos usar a nossa liberdade com sabedoria, com graça, sem esquecermos dos nossos irmãos que estão nestes países. E se faz sentido para você, não deixe então de deixar o seu comentário aqui sobre essa história, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas aí da tua igreja, da tua família, os teus amigos, e de se inscrever neste canal. Eu espero vocês no próximo vídeo, que Deus te abençoe e até lá.